Você já ouviu falar no conceito de necropolítica? Esse conceito é um conceito muito atual. Ele é fundamental para nós pensarmos a questão racial no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil ele serve bem para a gente pensar a relação do Estado, né? Que é aquele que detém o controle do poder, né? O que exerce o poder de polícia, é o que tem então a possibilidade de usar, né, a força, né, através dos aparelhos repressivos do Estado, e a relação que isso guarda com as pessoas que vivem em comunidades, né, o que antes nós chamávamos de favelas, o negro, né, a pessoa preta, e uma história de exclusão, de discriminação, de exploração, de segregação social e de demarcação de um lugar no espaço público onde essa pessoa pode ocupar e onde ela não pode estar, né? A ideia imaginária de onde essa pessoa preta pode chegar, né? O conceito de necropolítica é um conceito do Achille Mbembe, né? Ele é um professor intelectual camaronês e que ele usa esse termo para designar a possibilidade do Estado escolher quem pode viver e quem pode morrer, né? Porque ele detém o uso da força, né? Se a gente for pensar e fazer uma associação com a era das monarquias, do absolutismo, é aquela ideia de que o rei escolhia quem podia morrer, quem podia viver, quem ia morrer, quem ia viver, né? O rei tomava as decisões sobre a vida das pessoas porque ele tinha uma autoridade divina, né? Nas democracias modernas, isso vem da vontade do povo, né? É esse povo e esse respeito que nós acreditamos que tem a Constituição Federal, por exemplo, a regular as relações, e nós substituímos a figura do rei pela figura do Estado, que é o detentor do uso da violência de forma exclusiva, e aqueles que usam a violência fora desse escopo, eles têm que responder, por exemplo, através de um processo criminal, na esfera penal, né, que nós temos o Código Penal que traz lá as penas, né, e tudo mais. Esse conceito mostra bem e nos dá assim, uma dimensão quando a gente vê uma operação como a que foi realizada lá no Rio de Janeiro, né? Onde a polícia entra, de que forma ela entra nesses espaços, né? Qual é a resposta primeira nesses espaços, e que depois nós vimos uma série de interesses outros que não da segurança pública que alguns agentes praticaram, né? Isso não resume toda a polícia, né? Porque nós sabemos que maus profissionais existem em todas as profissões, né? Pessoas que estão desvinculadas desse interesse público existe em toda a administração pública também, né? Para não ficar só no campo do privado, mas da administração pública também, né? Um outro autor fundamental é o Frantz Fanon, um filósofo, né? Que ele mostra como o racismo, na obra dele, como o racismo adoece, né? E nós precisamos ler essas notícias, a própria manchete e a forma que os textos são escritos na grande mídia, para a gente entender de quem nós estamos falando. Em relação aos homicídios, quais são os crimes que as polícias se dedicam mais a elucidar, a encontrar o culpado, a responsabilizar essa pessoa? E quantos crimes que passam impunes, que ficam durante anos em investigações, ou às vezes as investigações param, né, não tem suspeito? Por quê? Quem compensa gastar, investir, né, todo a habilidade, o poder da polícia, as investigações da inteligência para elucidar os crimes de quem?
né, de qual bairro, de qual território, de qual cidade, é da zona periférica, é dos grandes centros urbanos. Essa família tem posse, tem dinheiro, tem nome, tem prestígio. A mídia, né, divulgou e está acompanhando esse caso, né? Isso nos mostra muito dessa estrutura necropolítica que, mais uma vez, eu esclareço, é o poder do Estado de dizer quem deve viver, quem deve morrer, né? Fazendo, inclusive, usando de outros mecanismos. Estou falando de violência policial, mas a fome, a segregação social, o acesso, né? Quem acessa e quem não acessa, quem acessa os bens culturais, que camada da população é essa, onde mora, né? Não é Globo Repórter, mas onde mora, o que come, né? Como fazem para sobreviver essas pessoas, tá?